Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e este é o canal Que História é Essa? Um canal de cultura, entretenimento, política mas principalmente, educação. Nos últimos episódios aqui do canal tenho falado muito sobre as dúvidas de reprovação, de calendário e como é que fica a educação na pandemia. E hoje eu vou trazer um pouco da minha experiência particular como professor da rede estadual, como eu sempre anuncio aqui. No caso, falando sobre a volta às aulas. Então ficou curioso para saber como é que está funcionando a volta das escolas agora? Fique comigo para saber um pouquinho mais. Bom, as escolas estaduais elas retomaram suas atividades depois de muito tempo paradas, desde 16 de março desse ano, acho que dia 22 ou 16 de março, então faz muito tempo, 6 meses já que as escolas estão fechadas para os alunos. Desde o dia 7 de outubro, as escolas então elas reabriram, mas o que tem sido feito é uma atividade de acolhimento, de recepção de alunos, de auxílio àqueles alunos que não têm as ferramentas tecnológicas, seja alunos que não têm acesso à internet, mas para dar um suporte mesmo, e turmas de no máximo 5 alunos. E só em novembro retomaria então as aulas, mas ainda assim com essas turmas reduzidas. Eu como professor já frequentei a escola, então eu vou contar para vocês um pouco sobre qual é essa nova realidade. Eu não filmei lá, evidentemente, por motivos óbvios, né, para preservar a questão dos alunos e também porque é uma repartição pública, afinal, mas tirei algumas fotos só para vocês terem uma noção do que os aguarda quando vocês voltarem para a sala de aula, se é que vocês já não voltaram aí para as atividades com as suas escolas. O que mudou basicamente é que a circulação foi bem reduzida, você tem um máximo de 35% dos alunos, na rede estadual ainda menos, é 20%, ou seja, o máximo de 8 alunos por sala, e na minha escola ainda os parâmetros são reduzidos para 5 no máximo por escola, por sala de aula, aliás. Então se você tinha 40 alunos numa sala de aula cheia, agora você tem 5 no máximo. E considerando que nem sempre todos os alunos matriculados vêm, não era assim antes e não é assim agora, muitas vezes nós temos salas vazias. No meu caso, por exemplo, eu tenho salas de aula atribuídas para mim com 2 alunos, porque a gente está priorizando os alunos que não têm acesso à internet realmente. E também o aluno que for para a escola, ele só vai mediante a assinatura de um formulário. O responsável tem que estar ciente que é um risco à saúde, né, mandar o aluno para a escola, mesmo com todos os protocolos, ele tem que saber que tem que tomar cuidado e que a gente divide a responsabilidade com os pais. Por exemplo, o aluno não pode ir para a escola em hipótese nenhuma se ele estiver doente, se ele estiver com resfriado, se ele estiver com febre. Então é uma escola diferente, é uma escola vazia, é uma escola que você vê álcool em gel ali espalhado pelos cômodos, você tem uns totens, isso foi realmente feito, pelo menos na minha escola a gente vê uma preocupação com a infraestrutura. Eu fico o dia inteiro, que na verdade são só 2 aulas, né, 2 horas ali, na mesma sala, a turma fica na mesma sala, então os alunos não ficam circulando na escola. Essa questão de voltar para a escola para ver os amigos e conversar, isso não tem, beleza? É uma coisa muito mais restrita. Então as salas de aula, elas voltaram em outra configuração. Não tem aquela energia de escola, de alegria, de gritos, de barulhos, enfim, né? E no meu dia hoje, por exemplo, não foi nenhum aluno. Eu fiquei as 2 horas parado ali esperando se os alunos viriam, porque é uma mobilização direta e a gente está priorizando esses alunos. Os outros alunos que eu tenho da minha turma, porque eles continuam matriculados na escola, eu continuo atendendo à distância. Então para o professor é o seguinte, ele vai para a escola nesses dias que tem e depois ele volta para casa para atender os outros alunos virtualmente. Então acaba com 2 atribuições, né? Eu sou um professor à distância e sou um professor eventual. Tem essas 2 coisas aí para administrar. Apesar de não ter nenhum aluno na minha turma, eu ajudei um outro professor, eu conversei com ele, conversei com os alunos que estavam com ele, eram 2 alunos e 2 professores, uma relação de 1 para 1 praticamente. E eu ensinei a mexer no Google Classroom. Então todas essas dúvidas que vocês deixam aqui, do que fazer, da situação da reprovação, o que aconteceu é que eu estou tirando as dúvidas diretamente. Vão ser 2 vezes por semana só, e o resto continua em casa. Então é basicamente essa a situação, uma situação muito esquisita. Tem que usar máscara, ganhamos até um face shield, que é aquela proteção de plástico, né? Mas o uso não tem sido assim tão obrigatório. O obrigatório é a máscara mesmo, o tempo todo, higienizar os protocolos, a temperatura tirada. Mas se você está esperando voltar à normalidade, voltar àquela correria, quando muito as escolas particulares talvez consigam fazer isso, mas com turmas de 8 alunos em cada sala de aula. Mas quando muito, hein? Agora, as demais, e olha que São Paulo está bem adiantado nesse retorno, as demais, realmente, eu acho que o ano está praticamente encerrado. E, como eu disse no vídeo anterior,
Se prepare para terminar o ano letivo em casa, fazendo as atividades e tentando o contato com a sua escola de maneira distante, de maneira remota, indo só à escola realmente para tirar dúvidas. Que agora é isso, né? A escola, na verdade, é só um posto de ajuda, um posto de reforço. Aula mesmo, em 2020, é em casa. Como sempre, eu sou o Luiz, professor de História da Rede Pública e Estadual de Ensino. Se você quiser mais informações sobre como foi essa volta às aulas, se você achou que eu deixei passar alguma coisa, alguma dúvida, deixe o comentário aqui que eu respondo numa boa. E, é claro, meu quadro de perguntas e respostas sobre reprovação vai continuar. Devo soltar um vídeo aí mais pra frente nessa semana. No mais, fico por aqui e até a próxima.